fazer bem. Caríssimos irmãos em Cristo Jesus, que a graça e a paz do Senhor esteja com todos. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, narrado por Lucas, capítulo 20, versículos 27 ao 40. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, aproximaram-se de Jesus alguns saduceus que negam a ressurreição. Eles perguntaram: Mestre, Moisés deixou-nos escrito: se alguém tiver um irmão casado e este morrer sem filhos, deve casar-se com a viúva a fim de garantir a descendência para o seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu sem deixar filhos. Também o segundo e o terceiro casaram com a viúva, e assim os 7 todos morreram sem deixar filhos. Por fim, morreu também a mulher. Na ressurreição, ela será esposa de quem? Todos os 7 estiveram casados com ela. Jesus respondeu aos saduceus: nesta vida os homens e as mulheres se casam-se, mas os que forem julgados dignos de ressurreição dos mortos e de participar da vida futura, nem eles se casam, nem elas se dão em casamento. E já não poderão morrer, pois serão iguais aos anjos, serão filhos de Deus porque ressuscitaram. Que os mortos ressuscitam, Moisés também o indicou na passagem da sarça, quando chama o Senhor, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos, pois todos vivem para Ele. Alguns doutores da lei disseram a Jesus: Mestre, tu falaste muito bem. E ninguém mais tinha coragem de perguntar coisa alguma a Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Essas palavras, de certa forma, deixam a gente confuso, porque naquela lei ali, eles diziam que se um homem se casava e não deixava descendentes, ou seja, não deixava filhos, que o outro irmão dele deveria se casar com a esposa a fim de garantir a geração, a descendência, que era para deixar um filho. Só que, nesse caso aqui, foram 7 irmãos e todos casaram com a mesma viúva, com a mesma mulher, porém, e ninguém teve filho. Por fim, morreu 7 e por último morre a mulher. Aí eles, para pôr Jesus a uma prova, no meu entendimento, chega Jesus e diz: de quem será a mulher, de uma vez que todos foram maridos dessa mulher? Aí Jesus pergunta para eles que não há na ressurreição onde mulheres e homens se dão em casamento. Se dão em casamento é aqui, nesta geração, onde a alma, ela tem um corpo. O que dá vida ao corpo é a alma. Quando a gente morre, a alma sai desse corpo e o corpo volta para a terra, para a sua origem, de onde ele veio. Mas a alma, ela volta para Deus. E lá é que ela terá o destino dela, segundo as obras daquele corpo. Lá, ela voltando para Deus, Deus vai decidir o destino daquela alma. Se ela foi uma alma de boa procedência nesta vida, certamente ela será como os anjos lá no céu, onde ninguém se dão em casamentos. Mas se ela foi uma alma de
má procedência, que nesta vida, certamente, ela terá um destino de condenação. É o que a palavra nos ensina. E aqui eles querem saber de quem vai ser essa mulher, de quem ela vai ser esposa, se não casou com Sete. Não vai ser esposa de ninguém, porque se elas ressurreição dos mortos, a ressurreição dos mortos, a ressurreição dos justos, é o que Jesus fala para eles serão como os anjos, homens e mulheres, e lá ninguém se dão em casamento, porque serão como os anjos. E os doutores da lei, por fim, eles disseram a Jesus: dissestes, mestres, falastes muito bem, pois na verdade sempre tinha alguém querendo apanhar Jesus em contradição. Mas eles não sabiam que ali eles estavam diante de um homem de carne e osso, mas era o próprio Deus encarnado, Jesus Cristo, nosso Senhor, o Filho de Deus. Em outras palavras, Deus se fez homem e habitou entre nós, mas a ignorância dos homens e a falta de fé não deixavam ver que ali eles estavam diante do próprio Deus, o dono absoluto da vida. Quando alguém se ajoelha